ouvindo a missionária Luciane trazer essa palavra e estava meditando o quanto tem de verdade nessa palavra que ela trouxe nessa noite, né? Como que está sendo desenrolada essa situação e o que as pessoas elas querem exatamente hoje? Elas querem Deus. As pessoas elas estão procurando alguma coisa que não é Deus verdadeiro. Elas estão procurando ouvir algo que não é a palavra de Deus. Isso é forte, mas é uma realidade. Então a pergunta hoje que nós fazemos nessa palavra é: o que a igreja de hoje está procurando? E a quem ela está servindo? Pregadores que estão surgindo, e não é assim, sem que nós não estivéssemos avisados, não. A palavra de Deus, ela sempre foi enfática, ela sempre foi clara. Ela diz: nos últimos tempos surgiriam homens amantes de si mesmos, homens fraudulentos, enganadores, que enganariam até os escolhidos e fariam negócio. Mas o maior problema não é só esses homens que tentam enganar, é a igreja da atualidade que quer ser enganada. Uma igreja mista que não procura servir a Deus, porque servir a Deus é uma outra coisa diferente. Estamos falando de igreja pequena. As pessoas hoje, por que elas não vão numa igreja pequena? Porque lá não tem onde ela se mostrar. Ela quer ser vista, ela quer se mostrar. Mas o quesito fidelidade envolve alguma coisa tão forte, mas tão forte na vida do ser humano, que está longe da realidade do que hoje nós podemos dizer igreja do Deus vivo. Nós lemos aqui no Salmos 46, onde diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na música. Mas irmãos, isso aqui é uma fala aonde Deus propõe ser fortaleza e ser refúgio para quem busca a Deus. É verdade. Mas não é para aquelas pessoas que buscam outras coisas. É quem que eu estou buscando então? Olha, se for Deus, a nossa fala ela tem que ser totalmente diferente, e a nossa linha de raciocínio também. Então, eu gostaria de estar ministrando nessa noite em cima desse hino que nós louvamos. Fidelidade é uma coisa que falta muito. Missionário Luciane disse assim que às vezes nós ficamos querendo ouvir profecias falando bem da gente. Mas irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que acontece com a igreja de hoje? Aleluia. Para vocês terem uma ideia, naquela época que Jesus estava aqui na terra, e até depois que ele se foi, e antes dele vir, quando Deus falava para o seu povo, que era o seu povo, que era Israel, Deus sempre entrava com uma palavra, sabe, de exortação. E olha aquele povo daquela época, eles tinham muito mais temor. Tanto é que Deus descia no monte, Deus aparecia para Moisés para orientar o povo, e assim por diante. Os que foram depois, de Davi, Salomão, Isaías. Por que Deus ia mudar? Ver um povo que está muito além da realidade.
mas muito fora da casinha. Não é pouco, não, está muito fora. Pessoas que não têm compromisso. Naquela época o povo tinha compromisso, eles faziam o seu devocional. Erravam, não erravam, mas eles tinham temor. Hoje o povo erra e nem lembra que errou. Hoje o povo faz as coisas erradas e não existe arrependimento. Naquela época o povo se arrependia. Vocês sabem por quê que o profeta Jonas ele não quis levar aquela mensagem que Deus mandou levar para o povo de Nínive? Porque o povo de Nínive, ao ouvir a palavra, iriam se arrepender. E tanto é que houve o arrependimento. E ele não queria que o povo se arrependesse. Mas hoje, a igreja de hoje, ela não se arrepende e ela nem sente culpada. Esse é o maior problema. Ela não sente culpa. A igreja de hoje, ela não sente culpa. Por que que Deus iria entregar uma mensagem profética para você, te agradando, falando bem, passando a mão na tua cabeça, quando você está muito fora da realidade? Para você ter uma ideia do que é fidelidade, a Bíblia diz assim: olha, quando vos fizerem tudo o que eu vos disser, eu vos chamarei de inútil, porque só fez o que eu mandei. Agora a minha pergunta para você é: quem aqui na igreja e de vocês que estão assistindo, que faz aquilo que o Senhor mandou? Só porque Ele mandou. Então você vai ver em qual classe de igreja você está se enquadrando. Agora o louvor diz assim: olha, eu quero ser fiel ao Senhor, fiel até o fim. O problema, sabe o que é? O problema é que quando nós lá, alguns anos atrás, quando nós aceitamos a Jesus, a gente aceitou com gás daquela Coca-Cola de garrafinha, que saía fumaça pelo nariz quando você tomava. Não é isso? A gente chegou, mas chegou chegando. A gente chegava e cansado, mas a gente queria ir na igreja orar, a gente queria adorar a Deus, a gente queria sentir a presença de Deus. Mas o interesse dessa igreja, quando você aceitou Jesus há algum tempo atrás, não era de chegar e mostrar para ele a roupa, de ver fulano. Não, você ia na intenção de buscar a Deus, coisa que hoje não existe mais. Não existe mais desejo ardente de servir a Deus. Então, foi um fogo de palha, um fogo repentino, um fogo que se veio de manhã, à tarde amenizou, e no meio do dia amenizou, e no final da tarde já não existiu mais. Lembra da bomboreira? É isso, sobre a cabeça de Jonas? No final da tarde já não tinha mais, e ele foi queixado a bomboreira. O que acontece, irmãos? A fidelidade do povo hoje, ela tem um começo, mas não tem meio e tem fim, porque ela se acaba logo no começo. Então, quando o louvor diz: Senhor, eu quero ser fiel até o fim, é porque, irmãos, para você ser fiel até o fim, você vai ter que fazer muitas coisas que Deus quer que você faz e que você não gosta. E não é fácil. Você vai ter que chorar muito, mas tem um hino aí que se canta, porque hoje nós precisamos prestar atenção. Não é só os pregadores que estão surgindo por aí, pregando, sabe? Se você for observar, não é a palavra de Deus, é uma maquiagem. E os louvores a mesma coisa. Então você tem que prestar muito bem atenção em quem está sendo pregado, quem que está sendo exaltado, e os louvores, quem está sendo adorado nesse, se é o homem ou é Deus. Então, para que você tenha uma ideia, nesses pregadores que estão surgindo da atualidade, e nesses cantores, esses louvores, mas tem um louvor aí que se canta, que tem alguma frase, eu não me lembro totalmente o hino, mas diz no louvor assim: ore mais, pregue mais,
ore mais, jejua mais, tudo mais. E é uma grande verdade. Aí, você vem me dizer que você fica correndo atrás uma igreja que faz movimento, traz esses pregadores que faz um barulho danado, cheio de tchê, tchau, tchau, chuá, chu, e aí entrega essas mensagens para você, coisa que você não faz. E você fica chorando, aquele choro de crocodilo, que se botar a mão na tua boca, tu morde, quebra os ossos. Falando coisas que você não está fazendo, você fica pegando aquilo como se você estivesse fazendo. Tenho visto o teu sofrimento, tenho visto as tuas lágrimas. Faz quanto tempo que tu não chora, meu irmão? Faz quanto tempo que tu não busca Deus de verdade? Que, aliás, Deus nem lembra de você. Deus nem sabe que tu existe. Mas o que nós queremos? Como a missionária disse, ela dizendo assim: eu acredito que se Deus vem falar comigo, Deus vai me dar uma chacoalhada de verdade. Deus não está preocupado, sabe, pregado falando assim: ó, Deus está vendo a tua casa lá, viu? Deus está vendo, entendeu? Deus vai colocar uma pessoa na sua vida, um homem lá que vai, sabe, chegar junto. Irmãos, acredite, Deus não está preocupado, certo? Em negócio de casa para você, em negócio de, sabe, roupa nova, essas coisas. Não. Deus está preocupado realmente qual é a condição da tua alma. Deus, quando chamou Jeremias, falou: Jeremias, vem cá, eu quero que você desça na casa do oleiro, que eu quero te mostrar um negócio. Deus não estava preocupado, sabe, com casamento. Deus não estava preocupado com o namoro de ninguém, com o carro de ninguém. Deus estava preocupado com a situação matéria do ser humano. O que o homem estava fazendo? Desce aqui na casa do oleiro, que eu quero te mostrar uma situação. Eu quero te mostrar, eu quero que você veja como é que o oleiro ele faz o barro. Através disso eu quero te mostrar como é que eu quero moldar, como é que eu quero fazer o homem. O homem não tem direito de reclamar e de falar nada, ele só tem direito de ser o que eu quero que ele seja. Mas a igreja de hoje não quer ser o que Deus quer que ele seja. Aleluia. A igreja de hoje ela quer ser o que ela quer. Crente fanfarrão, crente fofoqueiro, murmurador, crente que coloca defeito em tudo, como diz a missionária, a pessoa que ela pesquisou e acabou optando por ser nada. Eu sou a minha igreja. E já vi vários falando assim: eu sou. Mas não existe uma igreja sozinha. Não é isso? A igreja era composta por membros. Porque ela fala que a Bíblia fala que a igreja é o corpo de Cristo. E como que tem, né? Você imagina um olho falando assim: eu sou a igreja, entendeu? E não preciso de mais nada. Teria sentido? Não tem sentido. Então, o hino ele dá uma sequência assim: eu quero ser fiel, Senhor, fazer a tua vontade. Esse é o problema, fazer a vontade de Deus. Porque o que nós estamos querendo fazer hoje? Hoje nós estamos querendo fazer a nossa vontade. Senhor, não me peça nada porque eu não estou afim de fazer. Essa é a fala de toda a humanidade, de todo aquele que professa, ou que ao menos menciona Deus nos seus lábios. Porque professar é algo mais a fundo. As pessoas que querem algo de Deus, as pessoas hoje procuram algo muito além, muito fora da realidade do que nós poderíamos chamar hoje de busca constante de Deus. Porque se nós falamos assim: eu tenho oração, entendeu? É difícil para mim, porque eu chego cansado. Se nós fazemos escola bíblica dominical maior, que manhã ser domingo é duro, porque ele trabalha. Então, o que na verdade eu quero para a minha vida? Eu quero fazer aquilo que o meu corpo pede: comer, beber, deitar e dormir. Se sobrar tempo e quando eu estiver com disposição, então eu vou lá na igreja. Não é isso? Não é assim que as pessoas elas veem? Não é isso? É mais ou menos assim. Nós não queremos. Ô meu filho, por favor, ali fundo.
Sempre dá tempo, né? Não, mas a gente não perde o brilho, né? A gente não perde o brilho. O que as pessoas hoje, elas querem? Elas querem fazer aquilo que preenche o seu ego. Porque a vontade de Deus, ela é totalmente diferente. Bom, você fala assim, mas se não estou entendendo esse negócio da vontade de Deus, o que Deus quer? Porque Deus não vai querer que eu fique indo direto no culto. Deus não vai querer que eu fique, me sacrificando. Deus não vai querer que eu fique me martirizando. Deus não vai querer. Será que não? Eu vou provar para você dentro da Bíblia que você está enganado. Olha só, Ezequiel, um profeta, um homem que passou por algumas experiências. E para Deus falar com o povo e mostrar para o povo o que é que ele estava querendo fazer e o que ele queria do povo, Ezequiel teve que pagar por aquilo. Sim ou não? Deus falou assim, Ezequiel, vem cá, eu quero falar com você. Eu quero que você entregue uma mensagem para esse povo rebelde, porque é casa rebelde. E eu quero tratar com eles. Imagine se naquela época o povo tinha aquele momento de busca constante. E Deus chamou de casa rebelde. Como que Deus chamaria essa igreja de hoje? Como que Deus chamaria? Igreja abençoada? Igreja querida e amada? Como vejo esses profetas entregando para ele, igreja amada, igreja querida. Irmão, eu acredito que Deus não tem essa palavra para a igreja de hoje. Uma igreja modelo, sabe modelo? Que anda de salto alto, que gosta de se apresentar. Então, Ezequiel teve uma experiência um tanto que amarga e eu não vi esse homem reclamando. Deus falou assim, Ezequiel, eu quero que você entregue uma palavra para o meu povo, mas eu quero mostrar algo e vai acontecer alguma coisa na sua casa, tá? Mas eu não quero que você mostre tristeza nem nada. Eu vou tirar algo da tua vida que você ama muito. Só que é o seguinte, não quero ver você chorando. Para quem acha, irmão, que Deus, sabe, só quero ver você sorrindo, né, geladeira cheia, carrão, tudo com amo, você se engana, meu irmão. Você se engana muito. E Deus falou assim, Ezequiel, é o seguinte, no seu pior momento, no seu momento mais doloroso, é que você vai abrir a sua boca e vai falar. E um detalhe, eu não quero que as pessoas olhem para você e vejam que você está sofrendo, que você está passando por um processo difícil. Você vai ter que falar com um sorriso, mostrando que está tudo bem. E diz a Bíblia que ele falou assim, Deus falou com ele de manhã e à tarde, Deus tirou a mulher dele. A minha mulher morreu. E ele não pôde demonstrar o luto, ele não pôde demonstrar a tristeza, ele tem que chegar e entregar. Isso é fidelidade, isso é fazer a vontade de Deus. Mas quem é que quer fazer a vontade de Deus hoje? Porque fazer a vontade de Deus é totalmente diferente de eu fazer a minha vontade. A missionária José, ela disse, para vocês terem uma ideia, meu quanto eu presto atenção na palavra. Ainda ela disse que as pessoas, elas querem muito fazer o que elas querem. Ela disse que as pessoas gostam de ouvir palavras que falam bem. Mas na Bíblia também nós encontramos uma pessoa que ele reclamava
de um profeta que nunca falava dele bem. Mas por que não falava dele bem? Porque ele era uma pessoa má. Ele casou com uma mulher por nome Jezabel, que era uma mulher endemoniada. E esse profeta não falava bem mais dele de jeito nenhum. E ele tinha raiva do profeta, não gostava do profeta, por falar a verdade. Então, o hino, ele diz assim: eu quero ser fiel e fazer a tua vontade. Fazer a vontade de Deus, irmãos. Hoje, como diz a missionária Josiane, as igrejinhas, é mais fácil você ter uma comunhão, uma proximidade com Deus, porque a igreja grande tem muitas coisas que te tiram a atenção. Pessoas que querem apresentar, faz você murmurar mais, faz você pecar mais, não é isso? Porque tem tanta gente ali dentro, com outros pensamentos, buscando outras coisas, pessoas que vão lá só para mostrar o seu look, outros que vão para mostrar a sua voz, outros que vão mostrar o seu iPhone que fica, sabe, e mostrar muitas outras coisas. Gente que passa para lá, gente que passa para cá. E ela estava dizendo também ainda sobre uma determinada pregadora aí, certo, que cobra horrores. E os pregadores de hoje que cobram horrores. Ela estava falando de 30, 40 mil, 50 mil de pregador que cobra aí, mas tem pregador que cobra 300 mil para pregar em uma única noite. E pessoas que cobram para louvar, cantar 4, 5 hinos, que exige muito. Mas aí, essa é a vontade de Deus? Mas eu tenho as minhas despesas. Mas você não precisa esfolar a igreja. Sabe o que é isso, irmão? É as pessoas que saíram do mundo, mas o mundo não saiu de dentro delas. Elas querem viver tudo que, sabe? Aí, eu agora sou crente, mas eu quero gravar samba. Aí ele grava samba, ele grava rock. Eu estava ouvindo, comprei um pendrive de músicas evangélicas, você estava ouvindo? Em um determinado momento começou a cantar lá, sabe, um rock da pesada, sabe, assim, disse que é louvor. Eu falei, meu Deus, eu trabalhando, prestando atenção, falei assim: Senhor, fala para mim, aonde o Senhor receberia esse louvor? Digamos assim, tenta imaginar o céu com uma música dessa lá dentro. Deus na sua santidade. Não, porque música, hino é qualquer hino. Não é qualquer hino. Essas pessoas, sabe que eles querem tentar colocar, fazer a gente engolir coisas que eles estão trazendo lá do mundo, para justificar que ele não deixou o mundo sair dentro dele, dizendo que é tudo igual. Não é tudo igual, mas não é mesmo, e nunca vai ser. Saíram de nós porque não era de nós, não entende o nosso linguajar porque não é de nós, porque os que são de nós entendem, discernem muito bem. É o que diz a palavra. Quando você não entende o mistério da cruz, quando você não entende o que Jesus está propondo para a sua igreja, é porque você nunca foi, é porque você não é, e você nunca foi igreja. Aleluia. Então o louvor, ele fala que eu quero te servir com mais fidelidade. Servir com mais fidelidade. E para mim servir com mais fidelidade, então eu tenho que começar a deixar, jogar aquilo que desagrada a Deus. O que Zaqueu fez? Zaqueu, ele estava lá na beira da estrada. Zaqueu, Bartimeu, o cego Bartimeu, ele estava na beira da estrada. Ele não tinha condição de ver, mas ele tinha condição de ouvir. E ele ouviu que Jesus estava passando ali. E quando ele teve uma oportunidade, que ele abriu a boca no último, e as pessoas falaram: cala a boca, cego, você está trabalhando, mestre. E Jesus falou assim: não, traz ele aqui,
que ele ouviu, o que ele fez primeiro? Não foi soltar a capa? Tirar aquele peso que ia atrapalhar? Mas as pessoas não querem tirar, largar aquilo que ela vinha fazendo. Ela quer vir do jeito que ela, sabe, cheia daquela crosta. Não vai funcionar. Do seu jeito não vai funcionar. Funciona do jeito de Deus. Então, o coro desse hino, que é muito interessante, ele vai dizer assim, olha, fiel no meu pensar, Senhor, porque até no pensamento eu tenho que ser fiel. Eu não posso pensar qualquer coisa. As pessoas ficam pensando muita tranqueira, muita bobageira, depois falam assim, eu só pensei. Mas eu tenho que ser fiel no meu pensar. Eu não posso pensar asneiras. Eu não posso sair pensando as portas da direita, pensando o que eu quero pensar, porque até no pensar eu peco, sim ou não? Até no... Mas aí você vai falar assim, então bem, como é que eu faço? Não faz. Seja fiel. Fiel no meu pensar, sim. Depois do meu pensar, então eu falo, fiel no meu agir. Aí piorou. Porque eu penso e eu faço. Eu acho, não é isso? E se eu penso qualquer coisa, qual que é a reação? Fiz sem pensar. Não pensei direito. Pensei em fazer, fiz, depois me arrependi. Se eu tivesse pensado melhor, não teria feito, ou teria feito diferente. Então, fiel no meu pensar e fiel no agir, porque quando eu tomo uma atitude, eu ajo em cima de uma situação, eu tenho que entender que várias consequências aquela atitude minha vai gerar, não só dentro de mim, mas na vida de muitas pessoas. E ele continua falando, fiel no meu falar. Mexeu comigo, eu falo mesmo, mas falo. Eu não sou crente, não é trouxa, eu tenho que falar. Tem que falar. É mesmo. Quando você fala assim, você não está sendo nem fiel no seu pensar, nem no seu agir, e, diga-se de passagem, muito menos no seu falar. É isso. Porque eu, para ser fiel a Deus, eu tenho que ser fiel nessa receita aqui. E é para mim ser fiel também no ouvir, porque a gente, sabe, fica ouvindo tanta tranqueira, tanta coiseira, que depois a gente está fazendo igual. Não é assim em casa. Começa a ouvir uma música para tu ver se não está fazendo igual a está cantando. Fiel no meu ouvir. Opa, isso não vou ficar ouvindo essa coisa não, porque isso aí vai deturba a mente da gente. Esse dia eu falei aqui que tem muitos pregadores falando palavrão aí na hora da mensagem, porque eles não é fiel no ouvir. Eles ficam ouvindo tantas asneiras que depois andam falando asneiras na hora da mensagem. Não é isso? Fiel no meu ouvido. Quem hoje se preocupa em ter fidelidade no ouvido? Aliás, a gente gosta de ouvir uma coisa errada, não é isso? Gosta de ouvir uma fofoca, coisa que não era para gostar, porque nós temos que ser fiel no ouvido. A quinta coisa que ele vai apresentar aqui é fiel no olhar. O que a gente anda olhando por aí? O que os nossos olhos estão vendo? Dá para você perceber que a igreja de hoje está muito fora da realidade, e que não dá para ficar recebendo mensagem de pregadores chechelentos que ficam entregando coisas desfavoráveis, que Deus te ama, que está te agradando do que tu está fazendo, se tu não é fiel no pensar, tu não é fiel no agir, tu não é fiel no ouvir, tu não é fiel no falar, tu não é fiel no olhar, tu não é fiel em nada, e tu ficar recebendo essas mensagens encomendadas, não vou falar por quem, mas fiel até no contribuir. Quantas pessoas chegam na igreja, não é isso? Aí tem lá um dinheiro no bolso, sei lá, 50, Deus fala assim, ó,
dá esse dinheiro. Mas tudo, dá tudo. Aí você pega, não. Procura a moeda de 5 centavos, de 50 centavos para dar de oferta. Fiel não contribuir. Mas esse contribuir aqui, não está falando só dinheiro. Contribuir nos cultos, contribuir na obra, fazer, lavar, ajudar, limpar, certo? Organizar, ir atrás, visitar. Mas tem um detalhe que me chama a atenção, irmãos, nesse louvor, é que fala do fiel não andar. Mas tem pessoas que ele esquece que ele sabe que ele pertence. Não vou falar que ele é crente, que ele pertence, porque para ser crente tem que ser, sabe, essa listinha aqui tem que bater. Ele anda todo atribulado lá fora, que quando a pessoa, entendeu, ele está aqui na igreja, a pessoa passa lá na rua ele, e aí, seu enrolado? E aí, vacilando dentro da igreja dele? É porque ele não é fiel no andar, ele anda tudo torto lá fora. E quando se fala do fiel do sentir, que é o próximo, fiel no meu sentir, eu estou sentindo de dar uma bufetada na orelha desse infeliz, que eu vou derrubar ele na cadeira. Esse sentimento não é um sentimento que vem de Deus, não é isso? E ele finaliza o hino dizendo assim, ó: aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Para que a gente vai poder dizer isso? Será que Deus olha para nós? Cara internauta, olha para mim. Será que Deus vai poder olhar para você? Faça uma análise. Veja essa mensagem mais vezes e vê se tem alguma coisa nesse quesito aqui que você se enquadrou como fiel. Tem alguma? Porque se tiver, eu vou dar meus parabéns para você. Então, você acredita mesmo, depois de ouvir essa palavra, que Deus está preocupado em usar profetas por aí para dizer: meu servo tem me agradado de ti, eis que eu tenho visto aí o teu sofrimento, né? Eis que eu tenho algo para te dar, algo grande, tenho algo muito grande, estou vendo uma documentação aqui, estou assinando. Você acha que Deus está preocupado em assinar documento para você? Deus está preocupado em puxar a tua orelha e dizer para você: cabra ruim, tu tem sido cabra ruim, conserta o teu altar, arruma a tua vida, ser crente de verdade, anda na minha presença, ser perfeito. Eu acho que Deus tem eu acredito que o profeta que Deus teria para mandar para você hoje seria um João Batista da vida, tipo machado, certo? Foice, essas coisas. Seria mais ou menos assim. Teria um Moisés, não é isso? Quem sabe o Elias, né? Eu acho que Deus teria esses tipos de profeta, né? Profeta: ei filha, tá doendo, né? Ei, tô vendo. Ei, tu tá sofrendo, né? O coraçãozinho tá apertado. Mas irmão, tu tá andando tanto errado. O teu andar, o teu olhar, o teu pensar. Irmão, vamos refletir nisso. Vai para casa pensando assim: olha, você não saia daí, não desligue o teu celular, anota num papel aí, pega a caneta, anota aí, vá para a tua casa, se já está em casa assistindo, não sei, mas vá trabalhar amanhã, vai deitar pensando nisso. Olha, fiel no pensar, fiel no agir, fiel no falar, fiel no ouvir, fiel no olhar, fiel no contribuir, fiel no andar, fiel no sentir. E assim, ó, serei aonde eu estiver e em tudo que eu fizer.
serei fiel a ti. Então, pense bem, antes de você querer correr atrás de um profeta para ficar enchendo o teu ego de tanta coisa que você não faz, mas que você gosta muito de ouvir. Deus não tem mensagem de bondade para dar para ninguém nessa época. Deus tem palavra de exortação. Como eu já disse, mais ou menos igual João Batista. É isso? Deus não tem João, o apóstolo João, não. Filhinhos, amados, não. Deus tem um Paulo. É isso? Paulo diz assim: olha, eu admiro muito que vocês tenham começado no Espírito e agora acabei na carne. Meu Deus. Essa é a mensagem. De que modo vocês querem que eu vou até vocês? Vocês querem que eu vou com palavras de mansidão, coisa que vocês não merecem? Ou vocês querem que eu vou chegando junto? Com vara. O que a igreja está querendo hoje? Como foi dito para mim há algum tempo, não, eu vou na igreja para buscar uma palavra de amor, para poder eu apanhar, mas se você faz por onde apanhar, você tem que receber. Porque ninguém vai te bater à toa. Pare e pense, o que você fez para estar apanhando? Foi assim, do nada? Sem você ter feito nada? O problema é que nós só reparamos quando apanhamos, mas não reparamos o feito que nós fez. É isso? Se você derrubou o copo e quebrou o copo, fez a dura, a correção ela virá. Amém? Amém. Vamos aplaudir Jesus, queridos irmãos. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Mas a palavra foi